Pessoal, então para fecharmos os elementos, né, que uma onda tem, vou mostrar aqui as faixas, tá, de frequências possíveis, ou seja, né, todas as faixas que de alguma forma são emitidas pelo Sol, né, as faixas eletromagnéticas. E logo em seguida eu vou dar algumas aplicações, né, desses comprimentos, desses vários tipos de comprimentos de ondas e várias frequências, tá bom? Então, começando aí com as ondas baixas, né? As ondas com uma frequência baixa, isso no caso de ondas eletromagnéticas, tá? Então, as ondas com uma baixa frequência, consequentemente, elas vão ter um comprimento de onda maior, tá? Então, cheguei a 10 Hz. E essa frequência, ela vai aumentando, tá bom? Tá? Em seguida, vem as ondas de rádio, que aí já são megahertz, tá? Os comprimentos de ondas que estão aí na faixa de micro-ondas, que chegam a gigahertz. Em seguida vem o infravermelho, que chega na faixa do terahertz, tá? Depois vem o feixe de luz visível, começando aí pelo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil, até o violeta, né? Então, nós temos aí vários feixes de comprimento de onda, feixes de frequências diferentes. Em seguida, né, como nós vimos, vem o ultravioleta, que pode ser dividido em ultravioleta UVA, UVB, UVC, tá? E lembrando que quanto maior a frequência, no caso de ondas eletromagnéticas novamente, né, maior é a energia transportada por essa onda, tá? Por isso que essas ondas, a partir das ondas ultravioletas, elas são consideradas ionizantes, devido à alta energia que elas têm, tá bom? Então, levando em conta aí a frequência, né, aumentando aí ainda mais a frequência, vem o raio-x e, por fim, o raio gama, que é extremamente nocivo, né, à nossa saúde, enfim, por ter uma grande quantidade de energia, tá bom? Então, falando um pouquinho agora sobre as aplicações tecnológicas, tá, de acordo com o tipo de onda. Vamos nos fixar um pouquinho, inicialmente, nas ondas mecânicas. As ondas mecânicas, que são bastante utilizadas, são as ondas ultrassônicas, por exemplo, né? Nós utilizamos dentro da medicina o scanner ultrassônico, que o objetivo é produzir uma imagem por meio dessa onda, né? A partir da emissão dessa onda, que nós não escutamos, né? Porque tem uma frequência maior que a nossa capacidade de audição, tá? Mas ela é capaz de refletir, né, de acordo com a densidade desse corpo analisado, e aí produzir com isso uma imagem, tá? E é graças a essa tecnologia que nós conseguimos, por exemplo, acompanhar o crescimento de um feto, né? Nós conseguimos saber ali a idade gestacional, nós conseguimos saber se, em relação ao crescimento, sobre o batimento cardíaco, né? Se está tendo o crescimento adequado, se tem alguma anomalia, né? Uma coisa inesperada, se tem alguma alteração ali no crescimento, a quantidade de líquido amniótico presente ali no útero da mãe, se está adequado, enfim, até mesmo o sexo, né, da criança. Isso pode ser avaliado, né, desse scanner ultrassônico. Além disso, né, além da obstetrícia, esse equipamento é usado, né, na cardiologia, na ortopedia, em várias outras áreas da medicina, tá? No intuito de se produzir uma imagem, tá bom? Bom, um outro exemplo de onda mecânica que é utilizado dentro da paleontologia, né, é a busca de fósseis, tá? Em alguns terrenos. Então, eu tenho ali uma fonte de ondas, tá? Eu cavo um poço em outra região e coloco no fundo desse poço, um receptor, né? Um detector dessas ondas. Então, essa fonte de onda, ela vai emitir, e de acordo com a velocidade de propagação dessa onda até esse detector, eu consigo avaliar se ali naquele meio daquele caminho tem um fóssil, tá? Para eu não sair escavando, né? Todo o terreno. Imagina quanto trabalho. Então, isso é uma forma de se escanear o solo para verificar a possível presença de um fóssil ali, tá bom? Coloquei esse exemplo aí
né? Na verdade, gente, se eu fosse falar sobre todas as aplicações tecnológicas das ondas, eu ficaria aqui semanas, né, falando com vocês, porque tem muitas. Mas eu me detive, né, peguei alguns exemplos, pincelei, tô pincelando, né, e um exemplo que é muito utilizado, né, muito querido agora nessa época de seca aqui em Brasília, é o umidificador ultrassônico, né? Então, por meio de uma vibração e uma membrana metálica, né, a água ela se transforma em mini partículas. E aí, né, a água ela acaba umidificando o ar, tá bom? Isso é por meio de ondas ultrassônicas, tá bom? E agora entrando, né, então eu falei de algumas aplicações de ondas mecânicas, agora entrando em ondas eletromagnéticas, tá? Começa aí pelas ondas de baixa frequência, baixíssima frequência, né? Então, temos o código Morse, tá? Em submarinos. As ondas de baixa frequência, elas têm uma limitação em termos de quantidade de informações passadas, certo? Porque a energia passada ali é muito baixa. Então, se consegue passar códigos binários, mas em contrapartida, ela consegue atravessar terrenos, ela consegue atravessar águas e chegar a uma profundidade considerável. Então, por isso que ela é utilizada aí, foi uma forma de se resolver o problema de comunicação nos submarinos, por exemplo, tá? Isso na época da guerra, tá bom? Então, tá aí um exemplo de uma aplicação tecnológica para ondas com uma baixa frequência, ou seja, com um comprimento de onda aí muito grande. Bom, em seguida vem as ondas eletromagnéticas que são utilizadas no rádio, tá? Então nós temos aí 2 tipos de frequência, né? Podemos agrupar em 2 tipos de frequência, AM, que é a amplificação modulada, e FM, que é a frequência modulada. A amplificação modulada, ela tem um comprimento de onda maior, tá? E uma frequência menor, e ela consegue chegar a distâncias maiores, tá? Então, consigo aí pegar, né, várias cidades e até estados, né, com a frequência AM. Já a FM, né, ela tá aí na faixa de 1.600 kHz, então a frequência dela é maior e o comprimento de onda é menor. Então, ela cobre regiões, né, ela cobre regiões metropolitanas aí, né, cidades, ela tem um alcance, né, menor do que a AM. E no Brasil, a AM, né, era a frequência de rádio utilizada, tá? Isso graças à extensão do território, mas ela foi substituída, tá? Então houve um decreto em que se substituía as frequências de rádio AM para FM, tá? Embora a AM ainda exista, tá bom? Bom, um outro exemplo, pessoal, são as ondas eletromagnéticas usadas para televisão, tá? Então, que são frequências aí na faixa de 150 a 900 MHz, tá? Um outro exemplo aí bastante utilizado, né, está na telefonia celular, tá bom? Então, a faixa da telefonia celular tá dentro do que é considerado rádio, tá? Então, essas ondas, elas são emitidas, né, são transmitidas se utilizando de as antenas de celulares, que nós conhecemos aí. Bom, os satélites também tá dentro dessa faixa aí de rádio, tá? Considerada de rádio, e chega de 900 a 2.150 MHz, tá bom? Pessoal, vocês não vão ter que decorar esses comprimentos de onda, tá certo? Não se preocupem. Só um outro exemplo aí que está dentro da aviação, tá? Então, a aviação, ela usa um comprimento de onda específico dentro aí dessa faixa de rádio, tá? Para comunicação, para a aeronave se comunicar com as torres, tá? Inclusive, aqui no Brasil, tem-se um problema de algumas rádios piratas, né? Então, às vezes, o pessoal que mora em fazenda compra um rádio de comunicação aí no exterior e traz para se comunicar, né? Porque são locais bem ermos que às vezes não tem muito sinal, não tem sinal de celular, então
eles acabam se utilizando desses rádios amadores, né? E muitas vezes aqui no Brasil tem muitos relatos de interferência em comunicação de torre com aviões, né? Isso pode gerar problemas aí, né, fatais em relação à utilização desse aparelho que é ilegal aqui no Brasil, tá? Que pode causar problemas aí seríssimos, tá certo? Então esse é um outro exemplo de rádio que é usado aí dentro de comunicação de rádio, que é usado aí dentro da fiação, tá bom? Bom, uma outra faixa de comprimento de onda são as chamadas micro-ondas, né? Exemplo de aplicação tecnológica disso. Bom, eu quase certeza que você tem aí na sua casa, tá? Então, essa faixa de comprimento de onda, né, de micro-ondas, a partir disso nós conseguimos esquentar, né, as moléculas de água, né, e conseguimos esquentar assim os alimentos, tá bom? Então aí já entramos na faixa de gigahertz, ok? Gigahertz, não sei se vocês estão lembrados, né? Então mega, milhão, giga, bilhão e tera, trilhão, tá? Então trilhão, aqui no caso, né? Então nós estamos falando de bilhões de hertz, tá bom? Então a frequência aqui já está aumentando. Bom, e a internet Wi-Fi, pessoal? A internet Wi-Fi, ela também está aí nessa faixa de gigahertz, tá bom? E ela tem, né, tem uma frequência maior, tá? E o alcance dela é limitado, né? Então, são metros, né? Apenas alguns metros de cobertura, tá bom? Bom, passando aí para outra gama aí outra faixa de ondas eletromagnéticas, nós temos os infravermelhos, né? Então, nós usamos infravermelhos aí na saúde, né? Então, a luz infravermelho, tá? Só lembrando que o infravermelho é o calor, né? Ela é a onda de calor que, por exemplo, o nosso corpo produz, tá? Mas o infravermelho, ele pode ser produzido artificialmente e pode ser utilizado no tratamento de pele ou para aliviar dores musculares, enfim, pode ser usado aí. Um outro exemplo são as câmeras infravermelhos. Então, essas câmeras, elas são capazes de detectar, né, o calor do nosso corpo, essas ondas, né, emitidas do calor do nosso corpo, e converter essas ondas em imagens, tá? Então, elas são utilizadas aí para segurança, né? Também para imagens de animais noturnos, em locais onde a iluminação é limitada, tá? Então está limitada. Essas câmeras que nós temos em casa, as mais antigas, os investimentos maiores, usam essa técnica infravermelho. Mas atualmente existe uma outra câmera que ela é mais barata. São essas câmeras domésticas que emitem feixes de luz infravermelho, tá? Vermelho e infravermelho. Não sei se vocês já repararam, essas câmeras domésticas, elas têm umas bolinhas, você consegue enxergar umas luzinhas vermelhas em volta dela. O que acontece? Essas câmeras, ela não capta simplesmente a luz infravermelha que é produzida pelo seu corpo, né? Pelo calor do corpo. Mas ela emite uma luz ali, né? Uma onda infravermelho, né? Que bate e reflete. Então, ela consegue captar tanto imagens noturnas como imagens diurnas, né? Então, é uma outra tecnologia, mas se baseia também nas ondas infravermelhas, ok? Bom, uma outra utilização aí, pessoal. Agora, a luz visível, né? Eu vou até pular, porque aí tem os celulares, né? A tela do computador, a televisão, existem, né, vários displays aí que se utilizam da faixa visível, são aplicações tecnológicas das faixas visíveis aí, tá? Graças a isso vocês estão tendo aula, enfim, tá? Então, pulando isso aí, vou passar agora para as ondas ultravioletas, tá? Então, ultravioleta, a UVC, tá? Que é o comprimento de onda com maior frequência dentro do
do ultravioleta, que é mais ionizante, né, mais nociva às nossas células, porque graças à frequência, ela é uma onda ionizante, tá? Então, a camada de ozônio, ela tende a nos proteger desses comprimentos de onda. Por isso que é tão importante preservá-la, tá? Mas a luz ultravioleta, ela é utilizada, tá, como esterilização, como forma de esterilização. Por quê? Ela é tão ionizante que ela causa, né, mutações no material genético ali de bactérias, de vírus, né, de células mesmo, de fungos, enfim. Então, ela é utilizada muito em laboratório, enfim, na medicina, para esterilização de material, tá? Por ser letal, né? Então, é utilizado aí dessa forma. Bom, e por fim eu coloquei aqui o aquecedor solar, né? Que na verdade ele pega um vasto espectro aí de comprimentos de ondas diferentes, eletromagnéticas, e consegue convertê-los em calor. Ele vai usar aí especialmente o UV, né? Ultravioleta, mas pega aí outros comprimentos de onda também, tá? O raio-x também é utilizado bastante dentro da medicina, na produção de imagens, né? Tanto o raio-x mesmo, que nós chamamos como tomografias, enfim. Mas nós vamos ter um tópico específico falando sobre a aplicação da radiação na saúde. Então vamos deixar isso mais para frente, ok? Então, novamente aí, só para vocês darem uma olhada no espectro das várias frequências de ondas que são emitidas. Só lembrando, né, que aí tá o comprimento de onda e a frequência, ela vai mudando. Na verdade, não é assim. A onda que ela é baixa, tá? Ela sai, chega até nós baixa. A onda ultravioleta, ela não vai mudar para raio-x, tá? Isso aí é só uma forma de mostrar os vários tipos de comprimento de onda e as várias frequências diferentes, tá? A onda que é o infravermelho, ela é infravermelho e pronto, né? Ela tem uma frequência específica. Tá bom? Pessoal, o desafio do dia é vocês doarem alguma coisa que sobra, que vocês não usam, para alguém. Né? O que vocês têm sobrando na sua casa está faltando para alguém. Então, doa aí, tá? Sua casa vai ficar melhor e você também. E vai ajudar alguém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.